Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 17 de janeiro, hoje que nós somos convidados a celebrar Santo Antão Abade, ele que nasceu no Egito no século III e é considerado o pai dos monges, também de todas as formas de vida religiosa, uma vez que, inspirado pelo Evangelho, retira-se ao deserto, vivendo sempre em simplicidade e profunda oração. É o fundador, inclusive, daquilo que nós entendemos como a vida eremítica. E hoje nós, então, somos convidados a ler o evangelista São Marcos, no capítulo 2, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos nesse sábado a leitura do capítulo 2 do evangelista São Marcos. Ontem víamos Jesus que cura este paralítico que é levado pelos seus amigos até o encontro de Cristo, e Cristo que lhe diz: "Os teus pecados estão perdoados." Hoje vemos o chamado de Levi, Cristo que vê Levi que está na coletoria de impostos e lhe diz: "Segue-me." E a partir daquele momento, então, nós vemos Levi que se levanta, que o segue, que Jesus que toma a mesa na casa de Levi, os cobradores de impostos, os pecadores que vão ao encontro de Jesus. É mais uma vez a misericórdia de Deus que se manifesta a cada um de nós por meio daquilo que Jesus realiza com Levi e com esses cobradores de impostos. É claro que nos chama a atenção a atitude desses doutores da lei, que eram fariseus, que começam a julgar a Jesus dizendo: "Mas por que ele come com os cobradores de impostos e os pecadores?" De fato, nós devemos recordar que a religiosidade judaica da época de Jesus era uma religiosidade muitas vezes excludente, separativista, porque aqueles que viviam a santidade não poderiam se misturar com os pecadores, quase como se o pecado fosse uma doença contagiosa que pudesse ser passada de uma pessoa para outra. E assim os mestres da lei, os doutores, os fariseus, os sacerdotes procuravam distanciar-se daqueles que eram considerados pecadores públicos, de modo especial os cobradores de impostos, que eram considerados a pior raça de pecadores. Por isso não é de estranhar que eles achem um pouco difícil de compreender o fato de Cristo, tendo já anunciado, tendo já realizado tantos gestos extraordinários, tendo já tido a sua autoridade reconhecida pelo povo, misturar-se com este tipo de gente. Como pode um mestre misturar-se com os pecadores? Numa religiosidade separativista, isso era inconcebível. Mas é aproveitando desta oportunidade que Cristo nos deixa um ensinamento muito importante. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. De fato, nós não vamos aos médicos por qualquer motivo, mas procuramos aos médicos por necessidade, porque nos reconhecemos doentes ou porque às vezes queremos fazer um controle de como está a nossa saúde. E é usando desse exemplo, então, que Cristo vem recordar que ele não veio
para chamar os justos, mas sim os pecadores. Cristo não veio para fazer uma religiosidade do separativista, dos puros, daqueles que se acham santos e, portanto, acima dos demais, mas veio para que nós possamos, de fato, reconhecer a nossa pequenez, reconhecermos-nos pecadores e, portanto, ouvirmos o seu convite à conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Era aquilo que nós recordávamos ao início desta semana, com o início da vida pública de Jesus. E quando nós nos aproximamos da Palavra de Deus, quando nós nos aproximamos do Evangelho de Cristo, nós teremos sempre uma certeza de sermos pecadores, de sermos necessitados da sua misericórdia, de necessitarmos da conversão. Por isso hoje, ao mesmo tempo em que nós recordamos a misericórdia de Cristo para com os pecadores, devemos também clamar esta misericórdia para com cada um de nós. E termos a certeza de que enquanto caminhamos neste mundo, o convite à conversão é um convite constante a todos. É um convite constante para cada um de nós. E do mesmo modo que Cristo sabe usar de misericórdia e acolher os pecadores arrependidos que vêm ao nosso encontro, também como nós, como comunidade, possamos ter a mesma misericórdia, possamos também acolher os nossos irmãos que procuram viver a conversão. Oremos. Ó Deus, chamastes o abade Santo Antão a vos servir no deserto numa vida heróica. Concedei-nos por sua intercessão a graça de renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.